Foi um dos programas mais icônicos da história da televisão. De 1990 a 1996, O Príncipe de Bel-Air deu-nos 6 temporadas de risos, lágrimas e momentos que ainda impactam 30 anos depois. Um jovem rapper da Filadélfia, sem nenhuma experiência como ator, a quem deram o seu próprio programa, e de alguma forma tornou-se numa das sitcoms mais amadas da história da televisão. Mas o que aconteceu ao elenco quando as câmeras pararam de filmar? Alguns tornaram-se lendas, outros desapareceram por completo. Alguns travaram batalhas que o público nunca chegou a compreender totalmente. E alguns construíram coisas que vão durar mais do que a fama. Esta é a história do elenco de O Príncipe de Bel-Air. Onde estavam, no que se tornaram e para onde a vida os levou nas décadas seguintes. Número 1. Joseph Marcel, como Joffrey, o mordomo. Comecemos pelo homem cujo humor seco e perfeito sentido cômico o tornaram numa das personagens secundárias mais amadas da televisão dos anos 90. Joseph Marcel interpretou Joffrey, o mordomo, o administrador doméstico britânico de língua afiada e dignidade suprema, que tolerava a família Banks com um desprezo mal disfarçado e que, no fundo, claramente os adorava a todos. Tinha 41 anos quando apareceu pela primeira vez no ecrã em setembro de 1990. Hoje tem 77 anos. O que muita gente não sabia é que Marcel já era um ator de teatro com formação clássica antes de O Príncipe de Bel-Air, formado na London Academy of Music and Dramatic Art e ex-membro da Royal Shakespeare Company. Era, discretamente, uma das pessoas tecnicamente mais dotadas de todo aquele elenco. Quando a série terminou, voltou diretamente para o teatro. Em 2013, interpretou o Rei Lear numa produção do Globe Theatre, que percorreu o mundo com críticas extraordinárias. Apareceu também em EastEnders e continuou a trabalhar regularmente no cinema e na televisão britânicos. Os holofotes nunca foram o seu objetivo. O ofício sempre o foi. Em 2026, Joseph Marcel estava na casa dos 70 anos e continuava a atuar, a dominar palcos, a carregar aquela dignidade inconfundível que tornou Joffrey o mordomo tão inesquecível. Uma carreira construída não na perseguição da fama, mas num genuíno compromisso artístico. E olhando para tudo o que realizou, é difícil não sentir uma silenciosa admiração por um homem que sabia exatamente quem era, tanto diante das câmeras como longe delas. Número 2. Daphne Maxwell Reid, como Vivian Banks. Existem duas Vivian Banks. E dependendo de quando cresceste a ver O Príncipe de Bel-Air, uma delas moldou por completo a tua ideia do que deveria ser uma matriarca televisiva. Daphne Maxwell Reid assumiu o papel de Vivian Banks na 4ª temporada, substituindo Janet Hubert em circunstâncias que, na época, estavam envoltas em mistério e em mensagens públicas cuidadosamente geridas. Tinha 44 anos quando fez a sua primeira aparição no outono de 1993. Hoje tem 77 anos. Uma mulher que condensou várias vidas de realizações nessas décadas. Não era desconhecida. Daphne Maxwell Reid já tinha feito história na televisão como uma das primeiras mulheres negras a aparecer na capa da revista Glamour. Modelo, atriz, empresária. O que muita gente não percebeu é que ela e o seu marido, o ator Tim Reid, estavam discretamente a construir um dos maiores estúdios cinematográficos pertencentes a pessoas negras na história dos Estados Unidos, os New Millennium Studios, em Petersburg, na Virgínia. Enquanto outros atores perseguiam papéis, ela estava a construir infraestrutura para a narrativa negra. Após a reunião de 2020, manteve vivo o seu vínculo com a franquia. Quando Bel-Air estreou na Peacock em 2022, Daphne Maxwell Reid apareceu na primeira temporada, interpretando uma nova personagem chamada Helen, abençoando discretamente o reboot com a sua presença. Uma passagem de testemunho, feita com a sua característica graça. Em 2026, continua a ser empresária, pioneira e uma das figuras mais subvalorizadas da história de O Príncipe de Bel-Air. Número 3. DJ Jazzy Jeff, como Jazz. Toda grande sitcom tem aquela personagem recorrente que aparece, arranja problemas e acaba literalmente atirada pela porta. DJ Jazzy Jeff interpretou Jazz, o melhor amigo de Will
indesejado na mansão dos Banks e protagonista de um dos gags mais queridos do programa. Semana após semana, Jazz dizia ou fazia algo errado, e o tio Phil atirava-o fisicamente para fora de casa. O gag nunca cansava. O Jazz também não. Tinha 25 anos quando o programa estreou em setembro de 1990. Hoje tem 61 anos. E de alguma forma nenhum dos dois números combina com a imagem do tipo a ser lançado, através daquela porta da frente. O que tornava tudo ainda mais rico. Jazzy Jeff, nascido Jeffrey Allen Towns na Filadélfia, já era um vencedor de um Grammy antes de o programa ir para o ar. Ele e Will Smith receberam o primeiro Grammy da história na categoria de Melhor Interpretação de Rap em 1989 por Parents Just Don't Understand. Jazz era um palhaço. Jazzy Jeff era uma lenda. Após O Príncipe de Bel-Air, continuou a construir essa lenda. Fez digressões pelo mundo inteiro, colaborou com artistas de vários gêneros e tornou-se amplamente reconhecido como um dos maiores DJs vivos. A sua lealdade para com Will Smith nunca vacilou ao longo das décadas, continuando a colaborar, continuando a ser o mesmo rapaz da Filadélfia de sempre. Em 2026, DJ Jazzy Jeff percorria o mundo em digressão, lançava música, orientava artistas mais jovens e carregava o seu legado com a confiança calma e descontraída de um homem que sabe exatamente o que construiu. Não precisava da validação de Hollywood. Tinha algo melhor: o respeito genuíno de uma cultura inteira. Número 4. Tatiana Ali, como Ashley Banks. Era a irmã mais nova. Simpática, doce, um pouco mal-criada da melhor forma possível. Ashley Banks era a filha mais nova da família Banks. E Tatiana Ali interpretou-a com uma naturalidade que tornava a personagem completamente real. Tinha apenas 11 anos quando O Príncipe de Bel-Air estreou em setembro de 1990. Hoje tem 47 anos, o que significa que já viveu mais anos depois desse programa do que antes dele. O que a maioria dos espectadores não apreciou totalmente na altura é que Tatiana Ali era uma verdadeira criança prodígio. Nascida em 1979 no Brooklyn, em Nova York, já atuava na Rua Sésamo aos 6 anos. Fazia dobragens e anúncios publicitários em criança. Quando chegou O Príncipe de Bel-Air, já era uma profissional experiente, mesmo que ainda parecesse ser apenas uma criança. À medida que Ashley crescia no ecrã, Ali também crescia. O programa foi lhe dando tramas cada vez mais complexas, e ela lidou com todas elas com uma maturidade muito acima da sua idade. O que muita gente não sabia é que Tatiana Ali frequentou a Universidade de Harvard, onde se formou em estudos afro-americanos e estudos sobre as mulheres. Voltou à representação, recebeu uma nomeação para o Daytime Emmy por The Young and the Restless e tornou-se defensora pública de causas progressistas. Após a reunião de 2020, não se limitou a celebrar o passado, tornou-se parte do futuro. Quando Bel-Air estreou na Peacock em 2022, Tatiana Ali apareceu na segunda temporada a interpretar uma professora do ensino básico chamada Mrs. Hughes, um aceno discreto e carinhoso ao programa que a tornou famosa. Em 2026, Tatiana Ali representava algo genuinamente inspirador. Uma estrela infantil que cresceu, se formou, manteve os pés na terra e construiu uma vida nos seus próprios termos, sem escândalos, sem tragédias, apenas excelência silenciosa e consistente. Número 5. Alfonso Ribeiro como Carlton Banks. Se disseres as palavras "A Dança do Carlton" a qualquer pessoa que estivesse viva nos anos 90, ela sabe imediatamente de que estás a falar. Alfonso Ribeiro como Carlton Banks foi um fenômeno. O filho empertigado, rígido e obcecado com Tom Jones, de Philip Banks, tornou-se numa das personagens cômicas mais icônicas da década. E a dança, aquela explosão de movimento espasmódica, jubilosa e completamente desinibida, tornou-se num dos momentos mais imitados da história da televisão. Tinha 18 anos quando O Príncipe de Bel-Air estreou em setembro de 1990. Mal era adulto. Hoje tem 54 anos. E a dança do Carlton que executou em adolescente continua a ser feita em casamentos, festas de aniversário e eventos escolares em todo o mundo. Mas eis a questão. Alfonso Ribeiro já era um artista antes de O Príncipe de Bel-Air. Em criança, apareceu num anúncio da Pepsi ao lado de Michael Jackson.
estudou dança e atuou na Broadway. Estava preparado, estava pronto. E o príncipe de Bel-Air deu-lhe o palco para mostrar ao mundo o que era capaz de fazer. Carlton era, em muitos aspectos, o contraponto cômico perfeito de Will. Após o fim de O Príncipe de Bel-Air, Ribeiro continuou a atuar, aparecendo em vários filmes e projetos televisivos. Mas o que o catapultou de volta para as atenções nacionais foi algo que ninguém tinha realmente previsto. Em 2014, juntou-se a Dancing with the Stars como concorrente e ganhou. Não se limitou a competir. Desde 2015, apresenta o America's Funniest Home Videos. Em 2022, tornou-se co-apresentador de Dancing with the Stars. Primeiro ao lado de Tyra Banks, depois com Julianne Hough, consolidando o seu lugar como uma das presenças mais calorosas e queridas da televisão aberta americana. Houve também um momento estranho em 2019, quando a dança do Carlton se tornou o centro de uma batalha judicial, depois de o movimento aparecer no videojogo Fortnite sem autorização. Ribeiro entrou com uma ação judicial, lançando um foco inesperado sobre as questões de propriedade da expressão cultural. Numa sincera entrevista em 2024, admitiu algo surpreendente. Interpretar o Carlton foi a melhor e a pior coisa que alguma vez me aconteceu. Impediu-me de voltar a atuar porque as pessoas não conseguiam ver-me como mais nada. A honestidade foi refrescante. E, no entanto, em 2026, construiu uma segunda carreira que Carlton Banks nunca poderia ter previsto. Número 6. James Avery, como o tio Phil. Há atores que interpretam grandes personagens, e depois há atores que se tornam nessas personagens de forma tão completa que as duas coisas se tornam impossíveis de separar. James Avery era o tio Phil. Tinha 44 anos quando o piloto foi ao ar em setembro de 1990. Faleceu em dezembro de 2013, com 68 anos. Demasiado cedo. A sua vida inicial não foi fácil. Serviu na Marinha dos Estados Unidos e depois passou anos a fazer trabalhos ocasionais enquanto tentava entrar no mundo da representação. Em O Príncipe de Bel-Air, deu ao tio Phil um temperamento vulcânico e um coração enorme. Conseguia fazer-te rir e chorar na mesma cena. Um dos momentos mais celebrados do programa, quando Will se desmorona depois de o pai ausente o abandonar novamente, colapsa nos braços de Phil e soluça. "Por que é que ele não me quer, tio?" É uma cena que ainda destrói audiências décadas depois. Avery ancorou essa cena com uma ternura silenciosa e devastadora que transformou um momento de sitcom em algo genuinamente profundo. O que muita gente não sabia é que James Avery foi também um prolífico ator de voz. Emprestou a voz ao Shredder na série animada original das Tartarugas Ninja, o que significa que milhões de pessoas cresceram a ouvir a sua voz tanto como um amado pai televisivo como um dos vilões mais icônicos dos desenhos animados, simultaneamente, sem saber que era o mesmo homem. Após o fim de O Príncipe de Bel-Air, Avery continuou a atuar em filmes e séries televisivas, nunca perdendo a paixão pelo ofício. Era o tipo de profissional que elevava cada projeto que tocava. E então, a 31 de dezembro de 2013, James Avery faleceu na sequência de complicações de uma cirurgia cardíaca. Tinha 68 anos. James Avery deixou um legado genuinamente insubstituível. O tio Phil não era apenas uma personagem televisiva. Era uma figura paterna para toda uma geração. E James Avery, o homem que o criou, mereceu cada gota de amor que se derramou após a sua partida. A sua ausência foi profundamente sentida na reunião de 2020, onde Will Smith lhe prestou homenagem em câmera. E voltou a ser sentida ao longo do reboot de Bel-Air, um programa que existe à sombra da personagem que Avery criou. O ator que interpreta o tio Phil no reboot, Adrian Holmes, falou abertamente sobre o peso de seguir os passos de James Avery. Como deve ser. Há sapatos que não se podem calçar, só se podem honrar. Número 7. Janet Hubert, como a Vivian Banks, original. Janet Hubert interpretou a Vivian Banks original, apaixonada, complexa, de uma força arrebatadora, e para muitos, a versão definitiva da personagem. Depois, desapareceu após a terceira temporada, foi substituída e publicamente culpada durante anos. Tinha 34 anos quando pisou aquele set pela primeira vez em setembro de 1990. Hoje tem 70 anos.
E as 3 décadas passadas entre esses dois momentos foram algumas das mais difíceis que qualquer ator desta história teve de atravessar. E então, desapareceu. Durante anos, a versão oficial foi vaga. Na realidade, Hubert estava grávida durante a 3ª temporada. Estava a atravessar um casamento difícil. Lidava com problemas pessoais que tornavam extraordinariamente difícil aparecer para trabalhar. E quando as negociações do seu contrato correram mal, perdeu o papel, perdeu o rendimento estável e perdeu a sua reputação pública, juntamente com tudo o resto. Os anos que se seguiram foram brutais. Teve dificuldade em encontrar trabalho, enfrentou dificuldades financeiras, passou por um divórcio doloroso e então, em novembro de 2020, aconteceu algo extraordinário. A docu-série de Will Smith, The Fresh Prince of Bel-Air Reunion, trouxe Janet Hubert de volta à conversa. Ela e Smith sentaram-se juntos em frente a uma câmera pela primeira vez desde a sua saída do programa. A história de Janet Hubert é uma das mais importantes na história de O Príncipe de Bel-Air. Não por causa do drama, mas pelo que revela sobre como a indústria do entretenimento trata as mulheres, especialmente as mulheres negras, quando as coisas correm mal. Em 2026, a história de Janet Hubert passou de ser uma história de perda para ser uma de dignidade conquistada a custo. Foi ouvida. Voltou. E merecia tudo isso. Número 8. Karen Parsons como Hilary Banks. Era a pessoa mais fabulosa em qualquer sala que entrasse. Hilary Banks, elegante, egocêntrica, infinitamente citável e, em segredo, mais adorável do que alguma vez deixava transparecer. Foi uma das criações cômicas mais brilhantes da televisão dos anos 90. Karen Parsons interpretou-a com um compromisso de nível genial com a personagem. Hilary era vaidosa, materialista e beatamente inconsciente da sua própria absurdidade. E Parsons acertava em cada piada com uma precisão que parecia natural, mas que absolutamente não era. Era, no mais verdadeiro sentido, uma atriz cômica a trabalhar no auge do seu talento. Tinha 23 anos quando O Príncipe de Bel-Air estreou. Hoje tem 59 anos. E o que fez com esses anos é uma das histórias mais discretamente extraordinárias de todo este elenco. Após o fim do programa, Parsons continuou a atuar e apareceu em vários projetos de cinema e televisão. Mas o que construiu fora de Hollywood é a parte da sua história que verdadeiramente merece atenção. Em 2004, fundou a Sweet Blackberry, uma organização sem fins lucrativos que leva as histórias não contadas de figuras históricas negras às crianças através de curtas-metragens animadas. Em 2026, a organização está em funcionamento há mais de 20 anos, exibindo filmes em escolas e centros comunitários por todos os Estados Unidos. Ela própria financiou grande parte de tudo isso. O que muita gente não sabia é que o reboot de Bel-Air veio e foi ao longo de 4 temporadas de 2022 a 2025. E Karen Parsons foi uma dos membros originais do elenco que não apareceu nele. Não precisava do cameo. A Sweet Blackberry é o seu legado. E vai durar mais do que qualquer aparição televisiva que pudesse ter feito. Número 9. As perdas que mudaram tudo. Antes de chegarmos ao número 1, vale a pena pausar para reconhecer algo que a família de O Príncipe de Bel-Air carregou ao longo dos anos. A perda. O Príncipe de Bel-Air era um programa sobre família, sobre ligação, sobre as pessoas que aparecem por ti mesmo quando é difícil. E ao longo das décadas, a família real por trás daquela família fictícia viveu o seu próprio luto, as suas próprias partidas, as suas próprias perdas insubstituíveis. A morte de James Avery, em 2013, afetou toda a gente mais profundamente. Mas 2024 trouxe outra perda que o mundo de O Príncipe de Bel-Air lamentou silenciosamente. Quincy Jones, o lendário produtor que tinha apoiado o programa desde o início e que continuou a ser uma figura querida por todo o elenco, faleceu em novembro de 2024 com 91 anos. As suas impressões digitais estavam em tudo o que tornou O Príncipe de Bel-Air possível, incluindo o próprio tema musical. O legado de O Príncipe de Bel-Air não são apenas os rostos famosos. É todo o ecossistema que construiu algo extraordinário e as perdas que chegam quando algo tão significativo finalmente termina. E quando os gigantes que o tornaram possível nos vão deixando um a um. Vale a pena lembrarmos-nos de todos eles. Número 10.
Will Smith como o Príncipe de Bel-Air. Em 1990, Will Smith era um rapper de 22 anos com um Grammy, muito carisma, zero experiência como ator e um contrato televisivo que era, por qualquer medida razoável, uma aposta enorme. Tinha estado sem um tostão, tinha desperdiçado uma fortuna, devia impostos em atraso ao fisco. Precisava que o Príncipe de Bel-Air funcionasse, não apenas artisticamente, mas financeiramente. Hoje, Will Smith tem 57 anos, e a distância entre aquele rapaz de 22 anos falido e desesperado e o homem em que se tornou é quase impossível de medir. E funcionou. Mais do que funcionou. Tornou-se no ponto de referência cultural, definidor de toda uma geração. Will Smith naquele programa não era apenas encantador, era algo mais raro, um talento nato. A câmera adorava-o. Tinha uma compreensão instintiva de como chegar ao público, de como marcar o tempo de uma piada, de como virar uma cena dramática sem qualquer formação formal. Aprendeu no trabalho e dominou o ofício mais depressa do que qualquer pessoa à sua volta esperava. Após o fim de O Príncipe de Bel-Air, em 1996, Will Smith lançou uma das carreiras cinematográficas mais extraordinárias na história de Hollywood. Tornou-se na maior estrela de cinema do planeta. Não era hipérbole. Durante um período no final dos anos 90 e início dos anos 2000, os filmes de Will Smith essencialmente garantiam o sucesso global de bilheteira. Em novembro de 2020, a HBO Max transmitiu The Fresh Prince of Bel-Air Reunion, um especial que reuniu os membros sobreviventes do elenco pela primeira vez em anos para celebrar o 30º aniversário do programa. Em 2020, Will Smith era muito mais do que o Príncipe de Bel-Air. Era uma instituição de Hollywood, um filantropo, um produtor, um homem com 2 nomeações para o Oscar no seu currículo e uma base de fãs global que abrangia gerações. O que se seguiu foi uma das carreiras cinematográficas mais extraordinárias que Hollywood alguma vez viu. E então, chegou a noite que mudou tudo. A 27 de março de 2022, na 94ª cerimônia dos Oscars, Will Smith subiu ao palco e deu uma bofetada ao comediante Chris Rock diante do mundo inteiro. O momento ocorreu minutos antes de ganhar o Oscar de melhor ator por King Richard. O pico da sua carreira a colidir com o seu ponto mais baixo na mesma noite. Foi proibido de assistir aos Oscars durante 10 anos. Vários projetos cinematográficos foram cancelados. A indústria ensurdeceu à sua volta. Os anos que se seguiram foram complicados. Emancipation, 2022, foi um fracasso de bilheteira. Bad Boys. Ride or Die, 2024, arrecadou mais de 400 milhões de dólares em todo o mundo e provou que o público não lhe tinha virado completamente as costas. Em março de 2025, lançou o seu primeiro álbum a solo em 20 anos, Based on a True Story, abordando a bofetada diretamente nas letras, tentando lidar publicamente com o que aconteceu. E ao longo de tudo isso, Bel-Air, o reboot dramático na Peacock que ele próprio produziu, foi ao ar durante 4 temporadas de 2022 a 2025. No episódio final da série, o próprio Will Smith apareceu no ecrã, interpretando uma versão futura do Príncipe de Bel-Air a oferecer sabedoria ao seu eu mais jovem. Foi um momento de círculo completo, silencioso, carregado de significado e inconfundivelmente seu. Em 2026, a história de Will Smith continua a ser escrita. O regresso está incompleto. O veredicto ainda está em aberto. Mas o programa que o tornou famoso e a personagem que criou continuam intocáveis. Número 11. Ben Vereen como Lou Smith, o pai de Will. Há participações especiais e depois há interpretações tão devastadoras, tão perfeitamente colocadas dentro de uma história, que redefinem por completo a arquitetura emocional de um programa. Ben Vereen apareceu em O Príncipe de Bel-Air como Lou Smith, o pai ausente de Will, o homem que foi embora, o homem que voltou com desculpas e carisma e calor suficiente para te fazer querer acreditar nele, e que depois foi embora novamente. Quando apareceu em O Príncipe de Bel-Air em 1994, tinha 47 anos. Um homem no meio de uma reconstrução pessoal dolorosa. Hoje tem 79 anos. E tudo o que viveu entre esses 2 momentos torna a sua interpretação de Lou Smith ainda mais extraordinária. Apareceu em Roots,
a minissérie marcante de 1977, que se tornou num dos eventos televisivos mais vistos da história dos Estados Unidos, interpretando o complexo e moralmente comprometido Chicken George, uma interpretação que lhe valeu uma nomeação para o Emmy e consolidou o seu estatuto como ator dramático de primeira linha. O que muita gente não sabia é quão imponente era a carreira de Vereen. Antes de tudo isso, ganhou o Tony Award de melhor ator em musical em 1973 por Pippin. Recebeu uma nomeação para o Emmy por Roots em 1977. Sobreviveu à tragédia. A sua filha adolescente morreu num acidente de carro em 1987 e ele próprio sofreu uma colisão automóvel quase fatal em 1992. E continuou a atuar. A sua aparição em O Príncipe de Bel-Air chegou durante este período de reconstrução conquistada a custo. E, de certa forma, interpretar Low Smith, um homem que continuava a falhar as pessoas que mais precisavam dele, pode ter tido uma ressonância pessoal que apenas o próprio Vereen conseguiria compreender totalmente. Em 2026, Ben Vereen tem 79 anos e carrega um legado que abrange a Broadway, a televisão, o cinema e um devastador arco como convidado numa sitcom de que milhões de pessoas ainda se lembram. Há interpretações que ficam conosco, aquela nunca nos abandona. Número 12. Nia Long como Lisa, a noiva de Will. Entrou naquele set na 5ª temporada e imediatamente mudou tudo. Lisa, apresentada como interesse amoroso de Will nas últimas temporadas do programa, era inteligente, equilibrada, divertida e completamente impermeável às pataquadas de Will. Era, em outras palavras, exatamente o que a personagem precisava. E Nia Long interpretou-a com um calor naturalista que tornava a relação genuinamente real. Tinha 24 anos quando apareceu pela primeira vez na 5ª temporada, em 1994. Hoje tem 55 anos. Após a reunião de 2020, Long continuou a trabalhar regularmente. Em 2022 protagonizou The Best Man, The Final Chapters na Peacock, a aguardada continuação de uma franquia da qual tinha feito parte durante décadas. E então, em setembro de 2022, a sua vida privada explodiu em público, quando o seu noivo, o treinador principal dos Boston Celtics, Ime Udoka, foi suspenso por ter um caso com uma funcionária da equipa. A cobertura mediática foi brutal e em grande parte injusta, focada na carreira dele, enquanto a dor dela era tratada como uma nota de rodapé. Ela disse muito pouco. Conduziu-se com uma compostura que visivelmente comoveu quem a observava. No final de 2025, falou abertamente sobre as consequências num artigo de capa para The Cut, descrevendo como ela e Udoka tinham chegado a um lugar de paz e respeito mútuo como co-pais do seu filho. O maior presente que podes dar aos teus filhos é curar o teu trauma, disse ela. Lisa nunca teve o seu desfecho no programa, mas Nia Long conseguiu algo melhor. A última palavra, nos seus próprios termos.